De volta com o nosso RF com você e agora nós vamos falar sobre saúde. Doutor Walter já está aqui junto com a gente, não é? A Coco também veio. Olha quem veio, que maravilhosa. Olha lá. Ela é ótima. Olha aí. Excelente, É uma bonitinha. personagem, você vai aparecer ela grande na sua tela. Ela é uma personagem da Disney, não é? E ela tem diabetes, porque o assunto de agora vai ser esse. Amanhã, né, quinta-feira, é o Dia Mundial do Diabetes e é um dia muito importante para a conscientização sobre essa doença, que hoje, né, existem muitos avanços já em relação a isso, a gente vai descobrir aqui com o doutor também, mas que ainda assim é uma doença grave, dependendo do tipo, né, doutor? É um prazer te receber aqui no RF com você. Obrigado, ouvintes aí da RF, é um prazer estar aqui. Ótimo. Então, Larissa e Gustavo, né? Isso. Respondendo, é uma doença grave, ela pode ser muito grave ou não, Sim. não é? Depende de como se maneje. Ou não para todo mundo, doutor? Ou não para todo mundo. Perfeito. Ou não para todo mundo. Se a gente estiver falando de, seja o diabetes tipo 1, seja o diabetes tipo 2, seja o de diabetes gestacional e outros tipos de diabetes, sempre tem saída. É claro que tem custos, às vezes é muito difícil controlar. A pessoa, o diabetes depende muito, e você falou do Dia Mundial do Diabetes, que amanhã, então 14 de novembro, o tema desse ano e do ano passado é a família e o diabetes. Sim. Né? E por quê? Porque o diabetes impacta, a pessoa que tem diabetes, isso impacta na vida da família e a família pode ajudar muito e pode fazer mudanças no sentido que os resultados não sejam esses terríveis que a gente vê por aí. O doutor é endocrinologista, mas a gente começa com uma dúvida de português. É o diabetes, por gentileza. Não é a diabetes ou tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Dá pra ser. Não tem gênero, o diabetes. A diabetes Não. é minha, eu chamo ela do jeito que eu Não quiser. é? Mas para a gente começar o nosso bate-papo, doutor, eu queria que o senhor explicasse o que é, então, o diabetes. Então, essa resposta, Larissa, depende, não tem o diabetes, tem vários tipos. Tem vários tipos. Então, o que a gente chama de diabetes? O diabetes é uma alteração na produção de insulina. A insulina é um hormônio que é feito no pâncreas, não é? Sim. Está aqui na base, debaixo do estômago e que é fundamental para a vida. E ela metaboliza carboidrato, proteínas e gorduras. Então, tem gente que tem a menos essa produção de insulina e aparece assim, que é as pessoas que têm diabetes tipo 1, onde o quadro é muito rápido aparecer, o tipo 1. Ou tem aqueles que têm diabetes tipo 2, que é o que... O tipo 1 é aquele que a gente achava, Larissa, que era da criança e do adolescente. E que você vê que hoje não precisa mais ser da criança ou adolescente. Tem pessoas de meia idade ou mais jovens, ou inclusive idosos, que aparecem com diabetes tipo 1. É muito mais raro, é muito mais frequente que o tipo 1 seja em criança e adolescente. Onde o pâncreas ele é atacado pelo organismo, pelo sistema imunológico do organismo, que destrói as células beta, que são as células que produzem insulina no pâncreas. Então, esse é o tipo 1, ele vai precisar sempre de insulina, várias aplicações por dia, ou bomba de infusão de insulina. Pro resto da vida. Até que saia a cura. Ok. Temos Ok? então Que a gente uma torce esperança. por esse momento. Ok. Eu espero que sim. Sim. Uma vez minha filha, que era pequenininha, me disse assim, mas se curar, como é que você vai viver? Eu vou viver feliz, porque tem muita gente sofrendo com isso. Exatamente. Não é? Sim. Existe no mundo hoje, a expectativa é que nós tenhamos perto de 350 milhões de pessoas. Está aumentando, doutor? Está aumentando. E tem uma explicação pra isso? 2020 provavelmente será 1,5 bilhão. Caramba. Nossa. Bilhão, é uma enormidade, 500 milhões de pessoas. por exemplo. Existe pelo menos uma explicativa? uma ideia do que aconteceu para esse aumento? Que acabou sendo feito, olhado como uma epidemia, sabe? Uma epidemia, Gustavo, é a única doença que a Organização Mundial de Saúde, não sendo uma doença infecciosa, chama de doença epidêmica. Olha só. Por quê? Porque explodiu. Explodiu por quê? Porque nós ficamos mais gordos, Sim. mais sedentários, sofrendo mais estresse, comendo mais comida, quantidades maiores de comida porcaria, de cafeteria, Sim. fast food, que é uma Eita, delícia, delícia. se há de convir, Sim. né?
E isso tem uma explosão de obesidade. Os casos de obesidade subiram e junto com eles os casos de diabetes do tipo 1, 2. 2. O tipo 1 também aumentou e a gente não sabe bem por quê. Também vem aumentando. A diabetes, desculpa, doutor, pode concluir. A ou O, tanto faz. A ou diabetes, daí na questão gestacional, é uma outra doença, É ou uma não? outra coisa onde... Então, o tipo 2, o que acontece? O tipo 2, por causa desses fatores, envelhecimento, obesidade, vida sedentária, estresse e herança, no tipo 2, o organismo começa a não responder bem às quantidades de insulina que ele é capaz de produzir. Ele acaba tentando produzir mais insulina, e até que aquilo passa um ponto onde ele fica diabético. Necessariamente numa fase mais avançada da vida ou existe a possibilidade de... Você andou lendo demais. Não sei, será? Eu acho que eu vou pôr você para falar aqui, eu vou te perguntar. Por gentileza, esclareça essa dúvida. Não necessariamente. Até era, quer dizer, tipo 2 a 10 anos atrás, 15 anos atrás, é adulto, não é mais. Sim. Tem criança, nos Estados Unidos tem acontecido muito isso, muitas pessoas com diabetes, está 1 para 1, um diabético tipo 1 e um diabético tipo 2 em criança e adolescente. Quem? Aqueles que têm obesidade maciça, que comem errado, das crianças e adolescentes, que acabam fazendo diabetes tipo 2. Eles ainda têm um pâncreas produzindo insulina, até bastante num certo momento, mas não dá conta de todo aquele desarranjo metabólico que acontece. Você entendeu? Então você tem razão. Pode aparecer em criança e adolescente o tipo 2. Sim. E o gestacional, como você falou, Vanessa, ela é... Larissa. Mas ela tem cara de Vanessa. Tá tudo certo. Ela tem cara bonita. Muito bem. Vai. Larissa. Então, o gestacional acontece em mulheres. Porque a gestação é um fator de diabetogênico, que a gente chama, né? Por quê? Porque você tem a placenta produz muitos hormônios para dar conta do crescimento do feto, e esses hormônios são hiperglicemiantes. Então, a mãe grávida, diabética ou não, vamos pegar uma que não é diabética, ela começa a ter que produzir mais insulina para dar conta de tudo aquilo. Insulina é fundamental para o crescimento do bebê. Chega um ponto que algumas delas, o pâncreas não dá conta de produzir tudo aquilo. Daí ela fica diabética. Mas Por ela isso que vai ter chama pra sempre? diabetes gestacional, da gestação. Passou, nenê nasceu, acabou. Depende. A maioria sim passou. Mas continua com uma chance maior de, ao longo do tempo, fazerem diabetes. Se tiver outras gravidezes, ou gravidez, mais risco de ter diabetes. Ô, doutor, e se eu tive na gestação, significa que o bebê também vai ter a doença? Não. Não, o bebê não vai ter doença. Nada? Não. Pode ser que ele tenha com 40, 50 anos ou com 30, do tipo 2, porque a mãe teve, porque ele ficou gordo, porque ele ficou sedentário. Não é uma sentença ali daquela situação. Não é uma sentença. Muito bem. Agora, doutor, no começo dessa conversa, o senhor disse o seguinte: hoje é possível, tipo 1 ou tipo 2, você conviver bem com essa doença. Então, eu imagino que o primeiro passo para isso, para conviver bem com essa doença, é a questão da prevenção e é a questão também do diagnóstico precoce. De que forma eu diagnostico, então, essa doença? Então, eu diria, Gustavo, que é um pouco antes. Porque não é a prevenção. Primeiro é o conhecimento. Sim. Não é? É por isso que esse Dia Mundial, que parece que nós não estamos festejando nada. Sim, pelo contrário. É um dia, um alerta para chamar a atenção disso. Porque o diabetes tipo 2, ele pode correr por 2, 3, até 5 anos sem diagnóstico. Sim. Diferente do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é um tsunami, pode ser um tsunami. A criança está bem, daqui a pouco ela começa a urinar muito, sentir muita sede, beber mais água, ficar meio doentinha, emagrecer. Se não for tratada a tempo, pode entrar em coma e pode ir à morte. Caramba. E às vezes em intervalos de 10 dias, 15, 20 dias. Poxa vida. É muito rápido. E ninguém nem imagina que possa ser diabetes? Muita gente sim. Mas às vezes até as mães acendem lá uma luz, porque alguém já teve, ela já ouviu falar. Sim. E ela faz uma glicemia ou liga para o seu médico,
para algum profissional de saúde, que não é nada, a criança está bebendo muita água porque está quente. Sim. Ela está emagrecendo porque ela não está comendo. Mas faz parte do quadro. Isso é o desencadear de um diabetes tipo 1, na imensa maioria dos casos. Agora, tem alguns pais que são tão cuidadosos e que já tiveram isso na família, a criança urina uma vez a mais, vai lá e mede a glicemia e faz o diagnóstico antes da doença estar instalada. Olha só. Entendeu? Mas você perdia a Não, e nesse caso, muito melhor. Então, essas duas situações, né? Você perceber esses sinais e também descobrir o quanto antes. Sim, e descobrir o quanto Sim. antes. Você sabe hoje que o pré-diabetes, ou aquela pessoa que tem uma alteração de tolerância à glicose, que seria do tipo 2, é mais ou menos, se estima que seja mais ou menos o mesmo número dos que já tem. No Brasil nós temos 14 milhões, os últimos dados, pode ser que seja 16, de pessoas com diabetes. 10% só tipo 1, o resto tipo 2. E se estima que tem aí de 8 a 10 milhões daqueles que estão na porta, como você falou. E esse você consegue evitar, Sim. que eles vinham a se tornar diabéticos. Ah, é possível, então. É possível. Evitar a doença. E daí como é que ele faz para evitar o tipo 2? Se for gordo, emagrece, Sim. não é? Eu prefiro falar gordo do que obeso, sabe? Não, é mais simpático? Eu Você acho, acha? eu Tudo acho. bem. Então tá bom. Um gordo. Gordinho. Ok. Se ele for gordo. Se for gordinho também. Ah, Se ele é? for gordinho e tiver uma barriga que nem a minha, e perder peso, ele já tiver um pré-diabetes, ele pode sair do umbral, como eu chamo, da Entendi. passagem. Entendi. Entendeu? O doutor é casa de ferreiro, espeto de pau, né, doutor? Pois é, tô assim que tentando funciona, emagrecer. É assim que É funciona. assim Fui, que voltei para acontece. ginástica, já tô comendo menos. A Carol tá numa bem. dieta. Ô, doutor, você falou dos sintomas nas crianças. São os mesmos nos adultos? É isso que a gente tem que prestar atenção? Não. Os sintomas no adulto são muito mais arrastados, demoram mais tempo, às vezes anos. Então lá a pessoa está obesa, com uma glicemia, vamos dizer aí de uns 120, 130, de jejum, anormal de jejum é até 99, 126 já é diagnóstico. E ele começa a levantar de noite para urinar 2 vezes, quando urinava uma, começa a beber mais água. Mas como é uma coisa, uma instalação mais lenta da doença, ele vai ficando, ele não reclama. Não, mas você bebe muito? Não bebo muita água. A mulher fala, mas você está bebendo 3 litros de água por dia, 2 garrafas de Coca-Cola, como você não bebe muito? Sim. Ah, mas faz tempo que eu estou assim, entendeu? Sim. Ele pode ter, no caso do homem, ele pode ter uma infecção de pênis, sim, que é relacionado com a glicemia alta, que não é doença venérea. Ele tem uma secura na boca, mas se ele tiver mais de 50 anos, ele pode ter secura na boca porque sim, ele é idoso, é natural, né? E às vezes ele emagrece, o tipo 2 também. Mas isso é quando ele estava muito gordo e daí a doença descompensou mais rápido. Ele pode ter uma alteração, uma turvação visual, que ele acha que é da idade, entendeu? Ele muitas vezes, no homem aparece impotência sexual, na mulher aparece prurido vaginal, corrimento. Então é um quadro mais protraído, como a gente chama, mais lento. E curioso, né? Porque com sintomas de doenças que podem ser pois várias. Pois é. Muito bem. Outra situação, a gente falou então das pessoas que vão conviver com a doença. É você descobrir antes, evitar, mas quem já chegou nesse momento, está instalada a doença, existem vários equipamentos que vão aí conviver com essas pessoas. O doutor trouxe alguns aqui, inclusive a Coco, ela é tão sensacional. Deixa eu mostrar a Coco. Mostra a Coco, ela tá toda equipada. Aí, ó, tá pensando o quê? Esse daqui seria o quê, doutor? Esse a Coco está usando bomba de insulina. Bomba de insulina. É isso aqui. Só que isso tem um tubinho bracinho que liga aí. Tá. É o que tem aqui, ó. E que vai aí, isso. Aí, ó. Mas só que a Coco tem diabetes tipo 1. Tipo tá. Bomba de insulina é para quem tem tipo 1. Perfeito. Ou por uma gestante que fica diabética. Sim. Porque você pode ter mulheres que tinham diabetes que engravidam. Daí não é diabetes gestacional. Daí ou é tipo 2 ou é tipo 1 na mulher que engravidou. Tá. Então, como você pode ter as que não tinham diabetes e que fazem diabetes que é gestacional. Todas elas podem vir a precisar, e precisam de insulina durante a gravidez. Sim. Ou a imensa maioria. E se você usar insulina
e estiver usando... Você gostou, né? Eu adorei ela. Ela é Eu achei ela sensacional. É, aí ela tem essa pegada. A Larissa já tá ninando. Eu acho que é coisa já, da Disney. Coco. Essa Ela vai pegadinha. dormir. Eu adoro não a é? Disney. A Disney é todo sensacional. mundo gosta, Ela é né? fofa. Fica aqui, ó. Vai dormir. Muito bem. Mas e aí então, vamos falar do tipo 1 e essas tecnologias. Tudo tem a ver com esse equilíbrio aí da insulina no corpo. E daí, o mercado oferece diversas maneiras disso acontecer. As versões Todas mais caras. baratas ou todas são caras? Eu te diria que, desafortunadamente, tudo que é mais moderno em diabetes é mais caro. Caramba. Então, uma bomba de insulina, que é isso aqui, ó, e aqui nós não estamos com o modelo mais novo. Sim. Ela custa perto de 12 mil reais. 12 mil 12 reais. mil. 12. A manutenção dela por mês sai alguma coisa perto de 2 mil reais. Caramba. É doutor. muito caro. É. E isso sem a insulina. Isso sem a insulina. Que também Só é a caro. bomba. Só a bomba. Um sensor de glicose. Então, isso daqui serve para quem tem diabetes tipo 1. E Ok. para alguns casos, a gente usa muito na clínica em grávidas que têm diabetes. Ok. Um sensor de glicose pode ir nessa bomba nova, ou pode ir nessa. Sim. Na bomba. Ela acho que dela. ela está sem sensor. Tá. Mas o sensor é isso aqui, ó. É o que tá no bracinho dela? É esse? Aí, ó. Tá aí, ó. Não, Ela não. tá. O dela aí é para botar a bomba de insulina, o Ah, fio tá. da Aqui, bomba. ó. Ela Tá tá bom. aqui Aí debaixo. ela tá com um sensor desta bomba, que é diferente dessa. Sim. Essa daí é uma bomba que já tem um leitor que manda o valor lá para... É o sensor que manda o valor para a bomba de insulina. Essa daí é no braço. Essa é no braço e este é o leitor dela. Ok. Então isso aqui custa R$250. Ok. E você troca a cada 14 dias. Ok. Então, são 500 500 reais reais por no mês. mês. E você lê com isso aqui, passando assim. Ou Igual então, no mercado. Você vai lá e vê o preço. Isso, é a mesma isso, é coisa. isso Você aí. passa e lê. quantas Você vezes pode você comer quiser. ou não pode comer? Por cima da roupa. Olha ou só. então pelo celular. Olha. E daí se for no celular, eu convido o paciente para botar no celular e eu vejo ele no meu consultório, à distância, Caramba. né? Um sensor deste, se ele tiver agora, tem um equipamento chinês, posso falar o nome? Porque Fala, não tem pode nome, falar. eu quero dizer. Chama Miau Miau. Miau Você Miau. coloca Miau Miau. Olha que Você fofo. coloca aqui, Miau, miau. É. eu coloco Miau Miau e ele manda pro watch do pai da menina ou da criança Olha. e desperta se tá baixo. Daí vamos lá, doutor. Eu sou uma pessoa que tenho a doença e não tenho condição nenhuma de manter essa estrutura para conviver bem com o Essa diabetes. estrutura tecnológica, Eu faço né? o quê? Você faz um tratamento do século XX, mas que não é ruim. Porque isso daqui bomba, ele não vai estar aplicando insulina, ele vai estar infundindo, dando pulsos de insulina Sim. a cada vez que for comer, tipo 1, né? Ou quando as taxas estão altas. O sensor, ele mede aqui, mas eu posso medir na ponta do dedo, com Furando, né? um furinho, Sim. pego uma gota, ponho na fita e posso, se eu tenho diabetes tipo 1, não tenho condições, o governo me dá 2 tipos de insulina. O governo brasileiro, e aqui eu não estou falando de partido, Sim. todos eles ao longo dos últimos 15 anos, eu diria, dão insulina de boa qualidade. A insulina NPH, que é uma de ação prolongada, e uma insulina rápida, que é uma de ação rápida. Ok. Prolongada, mais peronomútil, rápida, mas não tanto. Então, se eu tenho diabetes tipo 1, eu vou pegar do governo, NPH, vou tomar 2 a 3 aplicações por dia dessa insulina e vou medir a glicemia, idealmente, no mínimo 4 vezes por dia na ponta de dedo, idealmente 8, Sim. antes de refeição e depois da refeição. E daí, dependendo do valor de glicose, eu vou aplicar uma dose de insulina rápida antes de comer. Ok. Antes do café, do almoço, do jantar. E isso significa que eu, diabético, posso comer qualquer coisa ou eu tenho que prestar muita atenção na minha alimentação? Nós vamos deixar isso para a Carol falar, Sim, não? ela vai explicar, mas a questão do Eu açúcar. diria que- Mas de maneira geral, doutor, Eu diria isso que é ele- uma liberdade, né, irrestrita ou eu tenho que prestar atenção? Você pode comer qualquer coisa, sempre? Não. Eu também não. Ok. Por isso que vocês são magros. Demais. Ninguém É um espetáculo. É uma coisa de louco. Por isso que a gente tá correndo todo Não dia é? A gente atrás está da balança. tentando, doutor. A Então, gente está tentando. Mas você pode, hoje pode. Mudou muito as orientações da Sociedade Americana de Diabetes.
Sim. American Diabetes Association, que é quem mais ou menos dá o tom da coisa no mundo, inclusive no Brasil, para a Sociedade Brasileira de Diabetes, são de que pode tudo com cuidado. Ok. É claro que não é para comer um pudim inteiro. Um pudim ainda com creme de leite, com açúcar. Com caldo, não é? caramelo. Põe Caldo de uma caramelo. bola de sorvete junto, não é? Pra ficar um pouquinho doce. Mas eu gostei do que o doutor disse, porque, tipo, isso ninguém, teoricamente, deveria, É. né? Então vale a Mas a mesma gente regra. faz, eu faço. Né? Não é? Escondido, né? Nós, eu e o Gustavo, a gente faz isso aqui. Agora a gente faz mais não, Não doutor. faz. Agora Porque muita os parcimônia. pneuzinhos começaram a aparecer, aí ele falou, deixa quieto. A gente está engordando a olhos vistos, doutor. É. Você pega a estreia do programa e agora a gente já está rolando. desastre. Mas a gente está correndo atrás. E, doutor, é o seguinte, Então, você eu quer, vi- só para responder, Sim. pode tudo, sim. Se deve evitar coisas adoçadas com açúcar. Isso não quer dizer que tenha que comer alimento dietético. Às vezes tem muito mais teor de gordura. Então, eu diria que, não estou dizendo que eu não estou liberando nada, porque eu não sou médico de ninguém aqui. Sim. Não é? Falando das normas da Sociedade Americana e Brasileira de Diabetes. É que você não exagere nas quantidades, principalmente. Equilíbrio, não é? Sim. Equilíbrio. Que coma verdura, Sim. legumes, que de monte. Não é 2 folhas de alface, Sim. Muito nem um bem. tomatinho. Em abundância. Em abundância. Bem temperado, porque bem temperado é gostoso. Sim. Sem tempero é uma porcaria, né? É Ô, verdade. doutor, a Coco, ela está com uma pulseirinha aqui, ó, escrito então que ela tem diabetes. É interessante que as pessoas também se identifiquem que tem a doença ou não? Eu acho que é. Da mesma forma que é interessante você dizer que você tem Aqui, sangue RH negativo, sangue AB. Porque eventualmente você pode sofrer um acidente, né? De carro, todos nós estamos sujeitos a isso. E ir para um hospital, não ter ninguém que te conheça lá. E eles vejam que você tem diabetes. Se bem que quem é acidentado chega no hospital, todo mundo mede a glicemia, Sim. não é? Tem gente que faz tatuagem. Tem olha diabetes. só. Tem diabetes. Geralmente quem tem, jovem que tem diabetes tipo 1, faz tatuagem. Eu acho que é muito mais uma questão de autoafirmação. Ali eu tenho Sim. diabetes tipo 1. Não sou menos por causa disso. E não é mesmo, Ótimo. sabe? Maravilha. Ó, pra gente arrematar esse papo, doutor, ao mesmo tempo que existe tudo isso, existe também um conceito que daí você vai me dizer se é mito ou verdade, de que, claro, a alimentação que vai gerar obesidade reflete na possibilidade da doença, mas existe uma ideia de que se eu consumo muito doce, se eu gosto muito de doce, se eu consumo muito açúcar, necessariamente eu vou ter diabetes. Não tem nada a ver. Não é verdade, não é verdade. Se eu fizer tudo isso e for um corredor de maratona Sim. e for magro e não tiver herança, eu não vou ficar diabético Não é o nunca. açúcar, é a obesidade. Posso falar uma coisa curta? Por favor. Nós vamos falar alguma coisa de complicação, nós estamos encerrando. A gente está encerrando. Então, eu queria dizer o seguinte, que é assim, o diabetes é causa de complicações muito graves, né? Perda de visão, amputação, insuficiência renal, impotência, doenças cardiovasculares. Mas tudo isso, talvez a doença cardiovascular menos, mas tudo isso pode ser evitado Sim. se a pessoa controlar o diabetes. Essa é a O principal Brasil mensagem. no Brasil, os médicos diabetologistas do Brasil são do mesmo nível dos melhores do mundo. Todos diabetologistas. Em qualquer cidade boa brasileira se encontra grandes diabetologistas. Ótimo. Então, que pode servir para ajudar a pessoa. É lógico que não tem diabetologia nem endocrinologia para todo mundo. Sim. Mas para aqueles casos especiais, ou mesmo os clínicos tratando, ginecologistas, cardiologistas, se o tratamento for bom, hoje tem remédios fantásticos. Não só insulinas. Hoje as insulinas são muito boas. Do Brasil são iguais às do resto do mundo, porque são, infelizmente, feitas por companhias multinacionais. Os comprimidos também são iguais aos melhores do mundo. Mas se você controlar direito, mesmo que você tenha... A gente tem gente no consultório que nós atendemos que não tem recurso, mas que com esse tratamento que eu te falei, tipo 1, tem resultados muito melhores do que alguns que usam bomba de insulina. Olha só. Né? E não vão ficar cegos, não vão amputar o pé, não vão para diálise e não irão ficar impotentes. E se fizerem atividade física, vão
ter um risco de doença cardiovascular igual todos A grande os outros que não têm mensagem é não ficar diabetes. convivendo com essa doença, né? Ah, não, mas vou ficar bem, vou melhorar. Se fizer Ou isso, então- vai, Exato. se Ou então fizer fingir isso, que a ela não coisa existe, né? vai morrer abaixo, não é? Se fizer, se negar a doença. Maravilha. É aceitar e se tratar. Tudo vai dar Aceita, certo. tem equilíbrio na sua vida, não é? Se você tem ou se você não tem a doença, eu acho que essa é a palavra de ordem. Na hora que você tem um equilíbrio na sua vida, tudo vai bem. É isso aí. Doutor, foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado. muito bom, viu? Obrigado, doutor. Larissa. Tanto Obrigado, conhecimento, Gustavo. é muito bom ajudar os nossos telespectadores também, ok? Obrigada mesmo. Tudo bem. Tá aparecendo o contato do doutor aí. Walter aí na tela para você. Se você ficou com alguma dúvida, quer conversar um pouco mais com o doutor, é só mandar um direct para ele lá no Insta, combinado? É isso aí. E o doutor já promete que volta mais vezes, pode É ser? isso aí. Muito prazer. Excelente. Eu vou ficar aqui com a Coco. Isso. Enquanto isso, a RF com você vai pro intervalo. Estou assistindo RF com você. Meu nome é Milena e eu tenho 9 anos. RF com você já volta.